Saudações, caros irmãos em grau fraterno. Hoje eu gostaria de falar algumas palavrinhas a respeito dos laços consanguíneos e a adoção do ponto de vista da doutrina espírita. É preciso dizer que as famílias se formam, em geral, lastreadas em duas situações distintas. Há as famílias em que os espíritos se reúnem por afinidades pretéritas, pelo desejo de reencarnarem juntos, pela admiração mútua, pelo amor recíproco que veio de outras existências. E há as famílias em que os indivíduos são, do ponto de vista afetivo, totalmente estranhos entre si, mas que reencarnam juntos para resgatar, ou melhor, para aparar arestas igualmente pretéritas. São as famílias que se formam pelos vínculos dos equívocos do passado. E, no entanto, é preciso que se diga que nós reencarnamos entre as pessoas com as quais necessitamos, por qualquer razão, conviver e aprender a amar. Esse é o desafio. Amar nossos pais tal como eles se apresentam, amar nossos irmãos ou irmãs, ou filhos, netos, sobrinhos, tios e tias. Esse é o grande desafio. E não há fórmula precisa. Nós precisamos aceitar as pessoas como elas são, ainda que muitas vezes a convivência seja extremamente penosa. É preciso que se diga que os laços consanguíneos são importantes, devem ser respeitados, devem, inclusive, nós, enquanto espíritos em processo evolutivo, temos que amar incondicionalmente as pessoas com as quais convivemos. É o desafio de reencarnar muitas vezes seres totalmente estranhos no mesmo núcleo familiar. No entanto, é preciso que se diga que a gente também considera como a nossa legítima família os seres com os quais mantemos as afinidades do ponto de vista espiritual. É a nossa família pelo Espírito, são os Espíritos que mantêm conosco vínculos de afeto, muitas vezes de outras existências, e esses sim a gente pode dizer que são a nossa família legítima, porque essa não se desfaz com o desencarne, essa prossegue pela eternidade. É preciso dizer que a adoção é um instrumento fantástico, porque permite que espíritos que não puderam reencarnar por qualquer razão, pela maneira tradicional, biológica, convencional, venham para a nossa vida e compartilhem do nosso afeto. Algumas pessoas mantêm um preconceito terrível com a questão da adoção, considerando que o indivíduo adotado terá a personalidade, terá a índole, terá os hábitos das pessoas com as quais ele teve que reencarnar do ponto de vista biológico. Se ele nasceu em determinado núcleo familiar, necessariamente ele terá aquele padrão de comportamento. E não é verdade, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Nós somos resultado das nossas múltiplas existências, das nossas aquisições morais. Então, o indivíduo adotado, ele terá a herança genética, a influência física dos seus familiares, sem dúvida nenhuma, mas a índole pertence ao espírito. O caráter, a personalidade pertencem ao espírito. E isso prescinde de código genético, de herança física. Então, meus queridos, a adoção é um instrumento fantástico. Nós vivemos num período muito delicado, inclusive para o judiciário, em que as pessoas estão trabalhando das suas casas, tanto servidores, magistrados, advogados. Os processos de adoção, no entanto, estão caminhando. Nós vivemos uma realidade em que hoje, presentemente, há aproximadamente 5.000, pouquinho mais de 5.000 crianças disponíveis para adoção e mais de 35 pretendentes ao exercício da maternidade
maternidade ou paternidade por meio deste instrumento. No entanto, é preciso dizer, pais e mães que estão em processo de adoção, não desistam, não esmoreçam. É longa a jornada, mas é satisfatória. Vale a pena esperar. Vale a pena insistir, vale a pena cobrar o judiciário, muitas vezes o advogado. Não se intimidem pelas opiniões desmotivadoras. Não se intimide pelas pessoas que só veem o corpo físico, que só veem as características, que só veem a cor da pele, que só veem o físico e acham que isso é a garantia do exercício pleno da maternidade e da paternidade, que não é verdade. Porque os espíritos se reconhecem. O que faz o amor realmente ser exercido entre as pessoas são os vínculos, as afinidades pretéritas, as semelhanças espírito a espírito. Então, meus queridos, adotem se tiverem o desejo, não se desmotivem por qualquer razão, porque assim uma criança, 2 ou 3 ou 4 ou 5, que chegará na sua vida no momento certo. Basta que vocês não desistam. Esperem, insistam, porque virá. Basta que haja amor, fé, resiliência, esperança, coragem. Eu gostaria de indicar, inclusive, um livro muito interessante de uma autora chamada Lúcia Moisés. O título do livro é Deus Confia nos Pais. Lúcia Moisés, ela é doutora em pedagogia. E esse livro é um instrumento interessante para quem pensa em adotar. E não apenas a quem pensa em adotar, mas a quem pensa em exercer a maternidade ou a paternidade, seja ela gestada pelo indivíduo ou não. Porque há questões que é muito interessante aqui abordadas nesse livro, como a obsessão na adolescência, filhos difíceis, a educação pelo exemplo. Então, essa é a leitura que eu recomendo hoje. Faço essa pequena reflexão a respeito dos laços consanguíneos e dos vínculos de afeto, que é o que efetivamente une os espíritos entre si. Então, meus queridos, claro que devemos respeitar os laços consanguíneos e devemos amar as pessoas que a espiritualidade nos ofereceu na posição de pai, mãe, irmão, tio, com toda a dificuldade, porque não é tarefa fácil. No entanto, no caso específico da adoção, eu digo a vocês, não desistam. Há uma criança que espera e ela chegará até você no momento certo. Tenham fé, paciência, cobrem o judiciário, insistam, porque vai dar tudo certo. Que Deus os abençoe e até breve. Que assim seja.